o Luiz Henrique que decidiu a saída dele no clube. Mas para o torcedor isso não faz tanta diferença assim, não. Faz a diferença é que, por menos de um ano, esse jogador tão qualificado acabou vestindo a camisa do Botafogo. Venceu o Brasileirão, venceu o Libertadores, valeu por isso. Mas não cria um vínculo maior com o torcedor. É com esse assunto que a gente começa, então, já vamos trazer aqui para o nosso papo 6:03, vamos trazer ao vivo Vinícius Bueno com as notícias da Central do Mercado. Pois é, esse último dia do ano movimentado, né, meu amigo? Boa tarde, boa noite para você, bem-vindo. Fala Zé, tudo bem? Boa noite para você, para o Coutinho, para todo mundo ligado no News. O mercado da bola é assim, né? Quando você acha que vai ter um dia tranquilo, é feriado, é dia 31, é dia 1º, pouco importa, tá todo mundo trabalhando para tentar se reforçar, aliviar a folha salarial. E a gente segue aqui nesse último dia de 2024 com muitos assuntos e a gente começa falando sobre esse que certamente o torcedor do Botafogo não queria estar ouvindo, né? Quando o Luiz Henrique é contratado no começo dessa temporada por 20 milhões de euros vindo do Betis, já se sabia que ele ficaria no Botafogo por um prazo, por um tempo determinado. Só não se sabia quanto tempo. Muita gente até falou no começo de 6 meses, depois a temporada toda. E aí, com as conquistas do Brasileiro e da Libertadores, havia uma expectativa por parte do torcedor de que o Luiz Henrique pudesse ficar ao menos até o Super Mundial. Isso não aconteceu. A apuração dos amigos que cobrem o dia a dia do Botafogo no GE é de que o próprio jogador decidiu não continuar. E aí tem uma questão. Nos últimos dias, os empresários do Luiz Henrique tiveram uma consulta por parte da Fiorentina da Itália. É um clube que interessa e a gente sabe que outros times também estão de olho no Luiz Henrique, eleito o rei da América. Então a questão é a seguinte, a única certeza agora, nesse momento, é de que o Luiz Henrique não fica no Botafogo. Por que eu digo isso? O jogador decidiu não ficar no Brasil, a princípio ele vai para o Lyon, assim como o Thiago Almada também, é um acerto que já há muito tempo já se sabe que vai acontecer, ele vai mesmo para o time do Textor na França. O Almada chegou, a gente já sabia que ao final da temporada ele iria para o Lyon, né? O Luiz Henrique ainda havia essa dúvida. Perfeito, mas a questão é, nesse momento a gente sabe que o Luiz Henrique não fica no Botafogo e a princípio vai para o Lyon. Esse é o destino inicial dele. Só que se chegar alguma proposta, pelo que a gente tem de apuração, é possível que saia negócio, porque o John Textor, até por ter esse movimento todo de compra jogador, empresta para clubes que fazem parte dessa holding, ele precisa fazer dinheiro, precisa fazer negócios também de venda, não só de contratações. Então a notícia de momento é essa. A princípio, o Luiz Henrique não fica no Botafogo, isso já está certo, ele vai para o Lyon, mas se chegar uma proposta, seja da Fiorentina ou de algum outro clube, assim que a janela para clubes da Europa for aberta no dia 2, agora na quinta-feira, é possível que ele jogue não pelo Lyon, e sim por algum outro clube da Europa. Até porque o Lyon vive uma situação financeira muito delicada também, né? Enfim, e de repente uma proposta atraente pode encher os olhos de John Textor, né? Precisa fazer dinheiro, né? Tem uma questão lá de fair play financeiro, inclusive com ameaça de rebaixamento, então é um jogador que nesse momento, já era anteriormente, né? Quando o Lyon quando o Botafogo, melhor dizendo, traz o Luiz Henrique do Betis para o Brasil, ele já era um jogador que era um ativo ali do mercado não na última Liga Espanhola antes de vir ao Botafogo, mas na penúltima Liga Espanhola antes de vir ao Botafogo, ele tinha se destacado bastante, né? Tinha tido ali, inclusive, durante mais de uma vez foi eleito jogador do mês do Betis, né? Destaque na Liga e tudo mais. Importante ali para o time ganhar pontos naquela competição. Não à toa veio por um valor estimado em 20 milhões de euros, né? Cerca de 106 milhões de reais na cotação da época. Foi o maior negócio da história do clube na época. Exatamente. Assim, por que eu citei na abertura do programa a questão de criar vínculo e não é tão legal para o torcedor? Eu lembro quando o Luiz Henrique veio, né? Havia essa preocupação. Ele vai ficar pouco tempo? Ele vai ficar 6 meses? Ele vai ficar 9 meses, como acabou acontecendo agora? Chegou ainda no primeiro semestre de 2024. E aí a grande resposta foi, não, mas ele é do Botafogo. Ele é da Eagle, né, que é o nome da empresa, é uma holding ali de clubes, né, tem vários clubes do John Textor, mas ele é do Botafogo. Cara, e assim, tudo bem, foi campeão brasileiro da Libertadores, como eu falei, é importante, ele marcou o nome na história do clube, mas é muito pouco tempo, né? Eu tenho certeza que o torcedor do Botafogo sentiu esse gostinho e queria mais, queria ver esse jogador mais um ano pelo clube. Dia 2 de fevereiro agora tem um jogo importante para o Botafogo, a Supercopa do Brasil contra o Flamengo. É o maior rival do Botafogo. Essas equipes se enfrentaram em finais nacionais apenas uma vez. Em 92, o Flamengo venceu o Botafogo na final de Campeonato Brasileiro. Então, mesmo sendo uma competição menor, era um jogo importante. E aí, não só pela perda do Luiz Henrique, mas também pelo Almada e por todos os outros jogadores ali que compunham o banco de reservas, né? O Botafogo teve grandes perdas no seu elenco.
O clube vai ter que correr no mês de janeiro para conseguir chegar nesse jogo com um time um pouco mais próximo daquilo que seria o aconselhável. E até queria te ouvir sobre a questão de vitrine também, né? Porque surge essa oportunidade de ir para o Lyon, que também é um clube de John Textor, como uma forma de estar na Europa. Mas o Lyon é o 5º colocado no campeonato francês, enquanto aqui no Botafogo, Luiz Henrique é protagonista dessa equipe, campeã brasileira, campeã da Libertadores e que, segundo o próprio John Textor, vai continuar com esse intuito de ganhar títulos, de estar disputando as principais competições, né? De estar disputando os principais títulos. Sobre essa questão de vitrine, como é que você enxerga essa diferença entre os dois mercados, o europeu e o sul-americano? Então, o campeonato francês, ele tecnicamente, é claro que ele não é um campeonato de ponta no futebol. Eu inclusive, considero que o futebol brasileiro, o campeonato brasileiro, com exceção do Paris Saint-Germain, né, que é um clube que está acima lá do normal, o campeonato brasileiro é um campeonato melhor, tecnicamente, que o campeonato francês. Mas o campeonato francês ele tem questões assim do tipo de jogo que se assemelham mais, por exemplo, à Premier League. É um jogo mais acelerado, até pela condição climática, pela condição dos gramados. Sempre as equipes de lá investem muito em jovens jogadores. A gente vê muito movimento de jogadores jovens, né? Até 23 anos, por exemplo. Saindo da Ligue 1, que é a Liga Francesa, indo para a Premier League, indo para a La Liga, indo para o futebol italiano. Por quê? Porque tem essa característica. É um campeonato muito intenso. A arbitragem deixa o jogo correr bastante. Inclusive, o Neymar sofria muito disso quando estava no Paris Saint-Germain. Então, no sentido do jogo em si, velocidade, intensidade, competitividade, talvez ele esteja mais próximo daquilo que as principais ligas da Europa observem hoje. Do ponto de vista técnico, né, da importância, da relevância do clube, é claro que o Botafogo seria melhor nesse sentido. E acho que para a atual seleção brasileira, para a atual comissão técnica da seleção brasileira, esse movimento não é um movimento tão inteligente do Luiz Henrique, não. Bom, no Botafogo, Almada e Luiz Henrique são os dois principais nomes de uma lista de saídas aí que já conta com 11 jogadores, além do técnico Arthur Jorge, né? Os outros atletas são o goleiro Gatito Fernandes, lateral direito Rafael, os zagueiros Adrielson e Pablo, os laterais esquerdos Marçal e Hugo e os meio-campistas Tietê, Eduardo e Romero. E ainda falando, então, sobre essa relação entre Botafogo e Lyon, tem a ida do Luiz Henrique para o Lyon, mas tem a volta de um outro jogador para o Botafogo, que estava emprestado na temporada de 24, mas o Botafogo exerceu aí a recompra, né, Vinícius, de Jefinho. É isso. Dos 11 jogadores que você citou, alguns jogaram pouco, né? A gente pode citar o Pablo, por exemplo. Outros eram reservas importantes. E são dois titulares que saem, como disse o Coutinho, Thiago Almada e também o Luiz Henrique. E você foi bem, Zé, ao fazer questão de destacar que são situações diferentes, né? O Luiz Henrique chega sem saber quando sairia, diferentemente do Thiago Almada, que já chega sabendo que sairia ao fim da temporada. Os dois vão para o Lyon, que é o time do Textor, e aí há esse movimento de recompra de um atleta que o Botafogo vendeu justamente para o Lyon na última temporada. O Jefinho foi vendido no ano passado por 10 milhões de euros, 55 milhões de reais. E agora o time acerta essa volta dele por metade do valor, por 5 milhões de euros, o que hoje dá um pouco mais de 34 milhões de reais. É um atleta que não jogou tanto nessa temporada, sofreu com lesão, mas foi muito bem em 21, né? Vendido ali em 22. Então, é um jogador que deixou ali uma boa expectativa para o torcedor, por tudo aquilo que foi. Foi uma ascensão meteórica muito rápida essa venda e agora ele volta para ser um jogador aí, quem sabe, importante na próxima temporada. Como é que você encara essa recompra do Jefinho para 25? Lembrando que o Botafogo enfrenta esse desafio, né, de manter esse status que alcançou em 2024 como o clube sensação da temporada no Brasil. Foi um jogador que, assim, ele teve uma ascensão muito rápida no Botafogo, realmente, como o Vinícius falou, né? Foi assim, eu lembro bem que o Luiz Castro não contava com ele para completar o banco de reservas quando era técnico do Botafogo. Ele, inclusive, no Campeonato Carioca de 2022, ele era reserva do Resende, que é um clube pequeno do Rio de Janeiro, foi ganhando a posição ao longo do campeonato, chamou a atenção do time sub-23 do Botafogo, fez alguns treinos com um profissional porque, em determinado momento, muitos jogadores de meio e ataque estavam lesionados, foi se destacando, o Luiz Castro foi se convencendo, levou ele para jogo, entrou no jogo contra o Santos, foi bem e aí ganhou espaço no time até ser negociado com o Lyon. É um jogador que tem velocidade, drible, né? Um jogador bem inventivo, né? Difícil de ser marcado nesse sentido, mas a amostragem dele em alto nível é muito curta, né? É diferente, por exemplo, da gente falar de um Luiz Henrique,
de um Almada. Eu acho que é um jogador importante para estar no elenco, mas não dá para contar hoje com o Jefinho, hoje, 31 de dezembro de 2024, com um jogador titular do Botafogo em 2025. Ele vai estar ali como ele esteve na última temporada, até se lesionar, sendo uma opção de banco, fazendo parte do rodízio, entrando no time de vez em quando, por essas características que tem. Mas acho que não é um nome para o Botafogo considerar no time titular ainda em 2025, não. E o Vinícius lembrou bem, né? Ele sofreu com lesão nessa temporada, ficou 4 meses, né, afastado aí dos gramados, uma lesão grave, então ainda teve esse percalço aí na temporada de 24 para conseguir mostrar o trabalho dele, mas enfim, encerra o ano no Botafogo da maneira que encerrou, conquistando títulos, né? Campeão brasileiro, campeão da Libertadores, também está nesse grupo vencedor aí de 2024. Aliás, nas redes sociais eu vi muito torcedor do Botafogo questionando essa volta do Jefinho, que chega com um valor considerável, hoje 5 milhões de euros, querendo ou não, a gente está vendo muitas negociações no mercado do futebol brasileiro por esse valor. E é um cara que não chega para ser um titular absoluto, para repor essas saídas do Luiz Henrique, como disse o Coutinho, chega mais para compor elenco, e muita gente questionando se não é muito mais para ajudar o Lyon, que precisa fazer caixa, em mais esse movimento que o Textor faz de compra para um time, empresta para o outro, depois revende, enfim, o torcedor um pouco dividido aí até em função desses valores. São 33 milhões de reais na cotação atual, só para a gente fazer essa conversão, né? Não, esse ponto que o Vinícius traz é importante de ser debatido, sim, porque é uma novidade no Brasil, né? Qual é o clube brasileiro que pertence a um grupo que tem vários outros clubes? Hoje o Botafogo e o Bahia, né? Salvo engano, se eu estiver esquecendo de algum. É difícil a gente ver alguma negociação Bahia-Manchester City. A gente pode ver uma negociação Bahia-Girona ou qualquer outro clube ali do Grupo City, né? Que são 13 clubes ao redor do mundo. Lyon-Botafogo já é mais comum. Como já foi também Molenbeek, né? Que é o outro clube desse grupo do Textor na Bélgica. A Eagle Football, né? Exatamente. Com o Botafogo já aconteceu. Inclusive, jogadores do Botafogo que não eram utilizados indo para lá, jogando lá uma temporada, meia temporada. E isso vai acontecer. E assim, não tem nada de errado nisso no sentido legal da coisa. Né? O torcedor pode ficar infeliz, mas existe o ônus e o bônus quando você vira SAF, principalmente nesse sistema de uma holding de vários clubes. O empresário tem uma visão de negócio, Ele pode investir e trazer jogador para o seu time, mas quando der na telha dele ou do jogador, ele vai trocar o jogador de clube sem muita cerimônia. Porque aquilo ali pertence a ele. O futebol pertence a ele. Então, assim, são coisas que os torcedores desses clubes vão precisar se adaptar, se acostumarem a lidar com esse tipo de coisa que não é tão comum. Só para a gente trazer o contexto, então, da situação do Lyon, né? Eu estava até pegando aqui exatamente o nome do órgão, mas essa negociação entre Botafogo e Lyon, né? Essa volta do Jefinho, ocorre em um período que o Lyon enfrenta dificuldades financeiras. E o time francês foi proibido, inclusive, de contratar jogadores na janela de transferência de inverno pela Direção Nacional de Controle e Gestão da Liga de Futebol Profissional da França. E a entidade decidiu rebaixar o Lyon ao final da temporada do campeonato francês, caso o clube não consiga melhorar essa situação. Então, o Vinícius traz justamente esse ponto que é muito relevante, levantado pela torcida, se isso não seria uma forma de fazer dinheiro para ajudar o Lyon, muito mais pensando no Lyon e no negócio do John Textor do que, de fato, no elenco do Botafogo. E aí o torcedor vai ficar chateado, mas ele vai fazer o quê? Ele pode reclamar, ele pode protestar contra o John Textor, mas, na prática, ele está, entre aspas, entre muitas aspas, porque a gente está falando de uma instituição centenária, de muitos títulos como o Botafogo. Mas ele está lidando com 2 filiais da empresa dele. Então, se ele tiver que trocar um funcionário para filial A para B, ele vai fazer isso. E para cada um negócio ruim, que pode parecer esse, o do Jefinho, por exemplo, tem outros 2 ótimos, né? De Luiz Henrique, que vem e fica um tempo, Thiago Almada talvez vem, e a gente sabe que o Textor usa muito, né? O fato de ele ter clubes também na Europa, em especial o Lyon, então é algo que vai ser cada vez mais comum, né? E tem um detalhe que é o seguinte, né? Nesse momento, ele está na crista da onda. Ele está muito bem para fazer esse tipo de movimento, porque o Botafogo foi campeão brasileiro, título que não conquistava desde 1995, jogou o melhor futebol da América do Sul, isso é uma coisa que é inquestionável, ninguém debate sobre isso. Foi campeão da Libertadores com muito mérito e com muita autoridade, com um jogador a menos. Então, assim, é o maior ano da história do Botafogo. É um ano mágico para o clube. Então, essa mesma empresa que faz isso, esse mesmo formato de administração, a gente pode colocar assim,
que faz esse tipo de coisa, também traz jogadores e pode trazer. O Botafogo está interessado, por exemplo, no Miguel Almiron, que para mim é um jogador excelente, pode chegar à América do Sul e fazer tanta diferença como o Luiz Henrique fez, como o Almada fez, jogador paraguaio que atua no Newcastle hoje. Assim como outros nomes também, Bitelo, que estava no Grêmio, que é um jogador que o Botafogo pretende, enfim, vários outros aí que podem chegar e devem chegar ao longo do mês de janeiro. E só para a gente avançar na central, quero te ouvir, Coutinho, sobre o movimento que a gente percebe agora, né? Então a gente está falando aí desse movimento. Você vê a maneira como o Botafogo está se estruturando nesse fim de ano em relação à maneira como outros clubes do mesmo patamar do Botafogo, né? Outros clubes que também têm destaque no futebol brasileiro. E aí eu vou trazer a comparação de Flamengo e Palmeiras, por exemplo. Sim. Botafogo tem condições de manter esse nível de futebol que demonstrou em 2024, de acordo com as movimentações que tem feito agora, nesse fim de ano, comparado aos principais concorrentes dele no futebol brasileiro? Eu acho, Zé, que essa é uma questão que a gente vai poder responder de uma forma mais ampla em março, quando fecha essa primeira janela, certo. E aí o Botafogo já vai ter uma nova comissão técnica, um novo treinador, para a gente entender como é que as coisas vão acontecer. Mas tem muito trabalho a ser feito, principalmente para o cargo de treinador. O Botafogo precisa escolher logo alguém para começar a trabalhar, inclusive em conjunto com a diretoria na formatação desse elenco. Arthur Jorge não fica. Não fica, né? E tem também a questão de você tentar igualar ou melhorar o elenco em relação a essa temporada, né? Foram muitas perdas, tudo bem, jogadores que não eram titulares. Eu até acho interessante esse movimento do Botafogo de se desfazer de algumas peças que têm salário de titular, mas que são reservas e são pouco utilizadas hoje. Então, eu acho que vai ter trabalho pela frente. Hoje a resposta é não, mas a gente tem que esperar até o final de março. E só para a gente registrar aqui, pessoal, é importante dizer, essa questão de que o Luiz Henrique não fica no Botafogo ainda não é um anúncio oficial do clube, né? É uma apuração dos nossos colegas que cobrem o Botafogo, e aí eu vou registrar aqui no GE. Globo a reportagem assinada pela Jéssica Maldonado, que traz essa informação, então, de que Luiz Henrique decide trocar o Botafogo pelo Lyon. Seguinte, nesse fim de ano, o que a gente aqui da imprensa esportiva fica fazendo, né? Ficamos aqui todos ligados nas movimentações da Central do Mercado e nas férias dos jogadores de futebol também, né? Ver o que a galera tá aprontando, o que tá fazendo nas férias. E tem uma galera aí que junta as duas coisas, né? Que junta aquele momento de lazer e ao mesmo tempo já sai ali, de repente, uma informação ali de novo clube, não é isso, Vinícius? Isso rola. Isso. Demorou, mas saiu o anúncio do Paulinho. E aí a gente tem de explicar alguns detalhes interessantes, né? O Paulinho assinou a rescisão de contrato com o Atlético Mineiro no dia 20 de dezembro. E por que demorou tanto tempo para esse anúncio oficial? Estava até preocupando o torcedor palmeirense. Primeiro, o Palmeiras paga um valor alto e é a maior transação da história do futebol brasileiro entre clubes do mesmo país, superando a do Arrascaeta em 2019, né? Isso mais pela cotação do dólar hoje. O negócio aí de 18 milhões de euros ficou na casa dos 114 milhões de reais. E além desse valor, o Palmeiras incluiu outros dois atletas que foram anunciados hoje no Galo também, a gente vai falar, Gabriel Menino e Patrick. Então, tem uma negociação paralela com outros atletas, tem a questão de exames médicos, mas a assinatura da rescisão de contrato do Paulinho com o Atlético Mineiro foi feita no dia 20, registrada na CBF horas depois. Por que demorou tanto o anúncio? Faltava essa definição com Gabriel Menino e Patrick. E aí, antes do Palmeiras anunciar, o anúncio foi feito hoje, vamos acompanhar o que é que o clube postou. O Paulinho disse que ficou muito lisonjeado porque essa foi a terceira ou quarta vez que o Palmeiras vem procurar o futebol dele. Ele disse que em algum momento da carreira isso faria sentido para ele, né? Foi anunciado num contrato de 5 anos, mas antes desse anúncio oficial, foram outros anúncios paralelos, né? Primeiro, o Paulinho foi no show do Belo ontem, que é um cantor conhecidamente palmeirense. O Belo, inclusive, brincando ali com o Thiaguinho, que torce para o Corinthians. E aí, quando eles identificam o Paulinho ali na frente, né, da plateia, próximo do palco, o Belo brinca, avante palestra, vem vestir a camisa 7. E isso ontem, antes do Palmeiras se manifestar oficialmente. Depois do Belo anunciar o Paulinho no Palmeiras, o próprio jogador veio nas redes sociais hoje pela manhã para se despedir do Atlético Mineiro. Como lembrou o Coutinho, ele disse que se reencontrou no Galo, até finalizou a mensagem ali muito legal, dizendo muito obrigado para o time que ele defendeu as cores nos últimos 2 anos. E agora ele parte para esse novo desafio. Poucas horas depois desse anúncio do Paulinho, que foi no final da manhã, o Palmeiras finalmente
anunciou o jogador ex-Atlético Mineiro, Bayer Leverkusen, Vasco, como seu atleta pelos próximos 5 anos. A novela se arrastou um pouquinho, mas o anúncio tinha que ser hoje, tá, amigos? Eu falava hoje cedo com a Juliana Sampaio, nossa editora aqui, que está fechando o News, que o anúncio teria de ser feito hoje, justamente porque as fotos que o Paulinho fez foram feitas pouco depois dessa rescisão, no dia 23, e com a camisa ainda tendo o patrocínio das empresas da presidente Leila Pereira. O contrato está se encerra hoje, a partir de amanhã já não vai haver mais esse vínculo com as empresas da presidente Leila Pereira, já há um novo patrocínio fechado, então o anúncio tinha de acontecer hoje, senão esse ensaio seria perdido e aí as fotos teriam de ser feitas novamente, amigos. No jornalismo a gente tem um jargão, né, que é o furo de reportagem, quando alguém, né, dá aquela notícia antes de todo mundo. O furo foi do Belo, então, foi anunciado em grande estilo aí pelo Belo, claro que numa grande brincadeira, Belo ali muito mais como torcedor, né, querendo já exaltar esse rumor que todo mundo, na verdade, já sabia que o Paulinho realmente seria jogador do Palmeiras. Bom, o Paulinho estava 2 temporadas no Atlético Mineiro, com 120 partidas, 50 gols e 12 assistências. Foi artilheiro do Brasileirão 2023, como a gente já disse aqui na abertura, com 20 gols, e artilheiro do Galo em 2024, com 19 ao lado de Hulk. Chega, então, para reforçar o time do Palmeiras em 2025. E reforço, né? Para mim, é uma das melhores contratações dos últimos anos do Palmeiras, jogador que depois de se recuperar, claro, da lesão, né, vai voltar a treinar, mas tem, para mim, o estilo de jogo que o Abel gosta, né, dos jogadores ali de centro de ataque. Ao mesmo tempo que é um cara que tem bom poder de finalização, ele consegue sair da área, consegue... Inclusive, a origem dele não é um jogador de centro de ataque, né? Jogou muito tempo pelo lado esquerdo do ataque, mas joga melhor pelo centro mesmo, como segundo atacante, ou até pode jogar como homem mais enfiado, que eu acho que deve ser ali a posição que o Abel pensa para ele, né? Pelo menos eu cheguei a ver algumas pessoas falando sobre isso, né? Que o Abel pensa nele como um jogador de centro de ataque mesmo. Muita gente pode estranhar, mas eu sempre lembro. O Rony, antes de chegar ao Palmeiras, era um ponta que nunca tinha jogado pelo centro e se tornou o maior artilheiro da Libertadores com a camisa do Palmeiras, jogando... muita gente pode achar que é centroavante, né? Mas não é exatamente como centroavante. É um jogador que vai jogar no centro do ataque, mas é mais móvel, né? Vai traçar as diagonais ali do meio para o lado, vai atacar o espaço entre os zagueiros, vai buscar as costas da defesa adversária. Paulinho se adapta muito bem, tem características, né, para se adaptar a esse cenário, pela velocidade que tem, pela capacidade de fazer exatamente isso que eu citei, né? Ajuda bastante também a marcar a saída de bola adversária, um jogador que sem a bola também auxilia. Então, acho que se encaixa perfeitamente naquilo que o Abel pede aos atacantes do Palmeiras e acho que é um caso ali que a gente olha e dificilmente não vai ter sucesso. O Palmeiras foi muito bem nessa. E até vou pedir para o Vinícius sublinhar de novo a informação que ele trouxe sobre a negociação, porque passa a ser a maior negociação entre clubes brasileiros, né? Superando a Arrascaeta em 2019, aquela negociação entre Flamengo e Cruzeiro. De novo, passa muito pela cotação do Real hoje, porque em 2019, quando o Arrascaeta sai do Cruzeiro para reforçar o Flamengo, ele chega num custo de 106 milhões de reais na cotação daquela época. E aí, 5 anos depois, esse recorde é batido com essa transação do Paulinho do Atlético Mineiro para o Palmeiras, na casa dos 18 milhões de euros, o que hoje dá 114 milhões de reais. Então mostra que o Palmeiras realmente muda a maneira como vai para o mercado, muda a atuação, um mercado muito mais agressivo. A gente ouviu antes da abertura da janela que o Palmeiras tinha disposição ali para gastar 200 milhões de reais, e isso foi só no Facundo Torres, uruguaio, e no Paulinho. A gente sabe que o Palmeiras quer fazer dinheiro também com atletas hoje considerados caros, que recebem um salário alto, que não jogam tanto. Então, o Palmeiras está atento ao mercado para também se desfazer de alguns atletas, caso cheguem propostas, né, que agradem ao clube e também ao atleta. Mas os 200 milhões que o Palmeiras tinha para gastar já foram, 72 no Facundo e 114 no Paulinho. E bom negócio para o Galo? Porque envolve a negociação, nessa negociação, além desses valores, tem a chegada de 2 jogadores, né, do Palmeiras, a ida de 2 jogadores do Palmeiras para o Atlético Mineiro, Patrick e Gabriel Menino. Assim, eu acho que para o Atlético, a gente tem que pensar naquilo que o Atlético necessita nesse momento. Primeiro, a dívida do Atlético cresceu bastante nos últimos anos, nas últimas 2 temporadas principalmente, cresceu muito. Desde o ano passado, o Atlético já tinha a expectativa de negociar um destaque do elenco e o Paulinho era o jogador que tinha mais mercado para isso.
Terceiro, o Atlético ficou fora da Libertadores, então você tem menos receita esse ano para bancar uma folha salarial alta. E aí, é claro, né, dentro da negociação, se você puder reforçar o elenco com a chegada desses 2 jogadores aí de meio campo, tanto o Gabriel Menino quanto o Patrick, que, vale lembrar, não era um profissional do Palmeiras ainda, era um destaque do time sub-20, então tem que ter uma paciência com esse garoto, mudando de clube agora, chegando, se adaptando ao Atlético Mineiro, né? Não é um jogador que eu acho que seja... que tenha que ser utilizado assim, logo, com muitos minutos de imediato, tem que esperar um pouquinho, dar treino para ele se adaptar ao time profissional. O Gabriel Menino não, já é um cara que está aí, já é profissional do Palmeiras há 4, 5 temporadas. 243 partidas com a camisa do Palmeiras e marcou 18 gols, né? Então, assim, para não ficar em cima do muro e responder a sua pergunta, foi um bom negócio para o Atlético? Do ponto de vista esportivo, é claro que não. Perder um jogador da qualidade do Paulinho. Mas o Atlético precisa começar a sua reestruturação financeira. Precisa arrecadar. Vender jogador é a arrecadação mais fácil de momento para você começar a recolocar a casa em ordem. Até vi uma entrevista de um dos menins, né, um dos donos do Galo, falando que não, esse valor vai ser usado para a gente reinvestir em jogadores. Vamos ver se isso vai ser aplicado 100%, né? Que seja, então, para reequilibrar o elenco, para o time voltar a ser competitivo no Campeonato Brasileiro, né? Para chegar de novo ali nas principais fases de Copa do Brasil e Libertadores e dessa vez conseguir um título. Mas o Atlético vive um momento de necessidade de reestruturação financeira. E a venda do Paulinho, na minha visão, tem mais a ver com isso do que montar um time espetacular para a temporada 2025. Ô Zé, a gente falava sobre esse dado interessante, né, de 114 milhões de reais do Palmeiras hoje, comprando o Paulinho, superando a negociação do Arrascaeta em 2019, mas o valor fica ainda maior se a gente considerar essas 2 negociações, né? O Gabriel Menino, ele sai, por exemplo, como o 4º jogador da base do Palmeiras com mais títulos no profissional, são 10 conquistas. Ele, inclusive, postou um vídeo nas redes sociais enaltecendo os títulos que ele ganhou. A gente viu agora há pouco. Ele disse que viveu o sonho dele intensamente nesses 8 anos, né, que vai ser eternamente uma cria da academia. Esse é um jogador que se provou no profissional. Fez 5 gols, por exemplo, em finais pelo time profissional, diferentemente do Patrick. O último jogo do Sub-20 que eu fiz foi da Copa do Brasil, semifinal da Copa do Brasil Sub-20, jogo contra o Ceará. O Patrick, naquele jogo, eu trouxe uma informação na transmissão de que ele já tinha 2 propostas de clubes da Europa. Então é um jogador que não seria aproveitado pelo Abel, já se sabia, ele estouraria a idade da base depois da disputa da Copinha, ele era o capitão desse time do Sub-20 do Palmeiras e, inclusive, levantou o título da última Copa São Paulo, vencida no jogo contra o São Paulo, se eu não estiver enganado, não me recordo, no Canindé. É ele quem faz o gol do título, é ele quem levanta a taça. Então ele era uma referência da base, mas já sabia que não seria aproveitado pelo Abel e estouraria a idade. Então o Palmeiras faria negócio com ele. Ele tinha 2 propostas da Europa e decide seguir esse projeto do Galo. Ele foi um pedido do Atlético Mineiro, o jogador viu com bons olhos, então o valor é esse, 114 milhões de reais, mais Gabriel Menino e o Patrick também, jovem que já vinha despertando o interesse de clubes da Europa. Agora são 6 horas e 31 minutos no horário de Brasília. Se você chegou agora, estamos aqui no Sport TV News, trazendo as últimas da Central do Mercado, últimas mesmo, porque o ano está terminando, mas está movimentado aqui até o fim. E agora em 2025, a gente vai ver o Mirassol na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, na Série A do Campeonato Brasileiro. E primeira o caçula do Brasileirão está se reforçando também, né, Vinícius? Primeira vez do Mirassol na elite do futebol brasileiro. O caçula que disputa o Campeonato Paulista por aqui, fez uma ótima Série B, conquistando esse acesso e vai se reforçando de uma maneira interessante. Primeiro mantendo a base, renovando contratos de atletas que estavam lá e que participaram dessa campanha. E aí a gente percebe um movimento interessante. O José Aldo, jogador do Ituano, foi contratado. E agora o acerto com o lateral esquerdo, Reinaldo, conhecido de muitos torcedores aí, de vários clubes do futebol brasileiro, com passagens mais identificadas ali pela Ponte Preta, pelo São Paulo, pelo Grêmio. Ele estava no Tricolor Imortal, não renovou o contrato, livre no mercado, acabou acertando com o Mirassol. Vale destacar que o Mirassol ainda não anunciou oficialmente, né, de maneira institucional, ali com aquela postagem oficial, mas já há esse acerto, apuração do Arcílio Neto. E outro jogador que pode pintar também no Mirassol para a disputa da Série A em 2025 é o Rafa Silva, atacante que estava no Cruzeiro. Mirassol tentando se reforçar com
o Eduardo Barroca no comando técnico e com o Paulinho hoje. É o cara que pensa o futebol, ídolo do Corinthians. E no São Paulo tem contrato renovado. Luiz Gustavo fica por mais uma temporada. Ele tinha já essa proposta de renovação desde o fim do Campeonato Brasileiro, demorou para dar essa resposta e hoje essa confirmação, esse anúncio oficial. O Luiz Gustavo é interessante, ele foi contratado nessa temporada, não se sabia o que ele entregaria, mas ele participou de mais de 40 jogos, inclusive fez 10 partidas consecutivas nessa reta final de ano, ou seja, a idade não foi um problema, não foi um empecilho, e ele, com essa proposta do São Paulo desde o fim do Brasileiro, decide ficar contrato renovado até 2025. O que a gente ainda não sabe é o destino de Gabigol, mas estamos atentos aqui, né? Porque estamos atentos aqui porque, enfim, até o fim deste dia 31 de dezembro a gente ainda pode ter algum anúncio oficial envolvendo o destino de Gabigol. O que a gente sabe é que ele não continua no Flamengo e aí o José Boto, né, o novo homem de futebol aí, o todo-poderoso Boto no Flamengo, como tem sido tratado, está em busca de um substituto aí para o Gabigol, né? Ele já falou sobre isso, que a prioridade é encontrar um centroavante. Tinha ali uma expectativa por Lassina Traoré, né? Mas parece que a condição física dele preocupa e afasta, né, o clube dessa contratação, Vinícius. A gente ouviu na Central do Mercado, nas lives que a gente tem feito no GE. Globo, um português que conhece muito o trabalho do José Boto, o André Silva, que trabalha com scouting lá em Portugal e que já comandou times de divisões inferiores. E a primeira coisa que ele destacou quando o José Boto foi anunciado como novo diretor do Flamengo foi o seguinte: não esperem contratações bombásticas, aquelas de nomes conhecidos que vão parar o aeroporto e aí quando surge o primeiro nome já há essa confirmação do método de trabalho do José Boto. Ele tenta a contratação de um jogador desconhecido para o público em geral, mas que ele conhece muito bem. O Lassina Traoré é um atacante de 23 anos de Burkina Faso, que foi contratado para o Shakhtar justamente quando o Boto era o diretor da equipe ucraniana, mas ele teve 2 lesões graves nesses últimos 3 anos. Uma no joelho, uma outra na coxa, e isso é um histórico que o Flamengo entende como perigoso. Então, esse foi o primeiro alvo identificado nessa era do José Boto, mas o Flamengo está preocupado e recuou nessa contratação, mas está de olho no mercado e o foco é mesmo camisa 9. Vai precisar repor essa posição, né, Coutinho? Precisa. O próprio José Boto falou sobre isso, assim, sem tirar nem pôr na coletiva que deu ontem, falando que é a maior urgência desse momento. E também falou que, assim como o Lassina, muitos jogadores estavam sendo observados, né, estudados mais de perto para ver se o Flamengo consegue fazer propostas a ele. Outra coisa que ele falou durante essa entrevista que eu, sinceramente, achei bem interessante, que ele falou que ele já sabe quanto o Flamengo vai ter para gastar e que ele acha que o que o Flamengo vai ter para gastar será suficiente para ocupar essas lacunas ali que eles enxergaram inicialmente no elenco, a maior delas, como eu falei, a posição de centroavante. Ah, mas tem o Pedro. Pedro vai voltar no meio do ano. Gente, o Pedro teve uma lesão de ligamento cruzado anterior. Lesões de joelho, gravíssima, ligamento cruzado anterior. O jogador volta, mas demora um tempo para ele readquirir a forma, a confiança, né? O momento. O Pedro vivia um grande momento. O Pedro foi ser ultrapassado pelo Yuri Alberto como artilheiro da temporada na última rodada do Campeonato Brasileiro. Para você ver o caminho que o Pedro construiu até sofrer com essa lesão. Ele ficou quase 4 meses sem jogar, entre a lesão e o término da temporada do futebol brasileiro. Então, estava muito bem. O time era até um pouco dependente dele ali, sob o comando do Tite. Utilizava o Pedro para achar as soluções ali quando tinha dificuldade nas partidas e teve que remar bastante até conseguir a Copa do Brasil no final do ano, até com o Gabigol se destacando no primeiro jogo da final. Mas é uma posição ali que o Flamengo precisa urgentemente de um jogador. O Boto foi apresentado com direito à entrevista coletiva e tudo, né? E outra fala dele que me chamou a atenção também foi em relação à permanência de Filipe Luiz, né? Ele disse que foi uma escolha dele, abre aspas aqui para o Boto, ó. Escolha minha, tive carta branca se quisesse mudar, fecha aspas, e assumiu a total responsabilidade se o trabalho não der certo. Olha, é o que se espera de um diretor de futebol, né? Que ele entenda mais de futebol que o presidente, que ele tome as decisões do dia a dia, não só relacionadas à contratação de jogador, né? Mas a parte disciplinar, o relacionamento entre os jogadores, comissão técnica, diretoria, estar atento a todos esses detalhes.
é um cara que tem capacidade para isso, ele estudou, ele se formou para isso, né? O Flamengo foi muito bem para mim nessa contratação, mas tem um ponto. Há um choque cultural bem grande entre aquilo que se pratica na Europa nesse cargo e aquilo que a gente vê no Brasil, inclusive na relação com os jogadores. O Flamengo tem um vestiário pesado, caras ali que estão na história do clube, que tinham um relacionamento diferente com a diretoria anterior. Então, essa transformação, essa mudança, não pode ser tão abrupta. Ela tem que ser devagar, né? Ele tem que ter pessoas ao lado dele que vão fazê-lo entender como funciona a cabeça do jogador brasileiro estando no Brasil. Uma coisa é trabalhar com o jogador brasileiro no Shakhtar ou em outro clube europeu, no Benfica, que lá existe uma outra cultura e o cara precisa se adaptar àquilo ali. No Brasil, a situação é um pouco diferente, mas uma excelente contratação. Tomara que o Flamengo dê a ele a condição para ele trabalhar. Ele passou pelo futebol português, né, pelo Shakhtar, depois passou também pelo futebol da Grécia, futebol da Croácia, enfim, até chegar aqui ao Flamengo. E Fluminense, Vinícius Bueno, terá um jovem atacante em 2025. O Joaquim Lavega. Esse é o quarto reforço do Fluminense para essa próxima temporada. Atacante uruguaio de 19 anos de idade, destaque do River Plate do Uruguai, jogador que joga pela beirada do campo, pode jogar por dentro também, mas joga mais pelo lado do campo, condução de bola, drible, aquele jogador mais veloz, contrato longo de 5 temporadas e com um detalhe interessante, ele tem histórico de convocações, mais na seleção de base ou nas seleções de base, desde o sub-15, 17. Hoje, por exemplo, ele é um dos capitães, vez ou outra usa a braçadeira de capitão na seleção sub-20. Ele até ficou de fora no ano passado do elenco que foi vice-campeão sul-americano e campeão mundial no sub-20 do Uruguai, até pela questão da idade, né? Porque ele estreia no time profissional do River Plate com 16 anos e no ano passado ele tinha 2 anos a menos do que jogadores que estavam no teto ali do elenco do sub-20. Então, hoje sim, ele é um dos titulares, uma referência, vez ou outra usa a braçadeira de capitão. E na última data FIFA, em outubro, Marcelo Bielsa chegou a convocá-lo. Ele ficou no banco, não jogou ainda no time principal, foi convocado para os jogos contra Peru e Equador. Então é uma jovem promessa do futebol uruguaio que chega para ser o quarto reforço da equipe do Mano Menezes. Algo a destacar dessa contratação aí do Fluminense? Esse aí eu preciso estudar um pouquinho mais. Não me sinto ainda seguro para falar das características de jogo dele, mas assim, pelo que a gente observa ali, o próprio Vinícius trouxe essa boa explanação aí, o Fluminense tendo o olhar que eu acho que às vezes falta a muitos clubes brasileiros, né? De ir nesses equipes menores do Uruguai, do Equador e tentar trazer esses jogadores que não estão no hype da Europa ainda, né? E aí você faz com que esse cara se desenvolva, pode fazer com que ele se valorize financeiramente e possa ter um ganho não só esportivo, mas também financeiro ali na frente. Acho que o Arias, né? O Arias foi um pouco diferente, né? Porque o Arias já tinha uma rodagem no profissional, já tinha Libertadores disputado pelo Santa Fé, já se destacava internamente. Mas o Arias é um excelente protótipo para o Fluminense e outros clubes brasileiros. Pega um jogador na baixa, entre aspas, que tem talento, desenvolve e tem um ganho esportivo com ele, podendo ter um ganho financeiro no futuro. Vinícius Bueno trouxe pra gente as últimas notícias da Central do Mercado. Muito obrigado, viu, Vinícius, pelo papo aqui nesse último dia de 2024, então já desejo a você um feliz ano novo, cheio de notícias boas, muita saúde, realizações, conquistas. Grande abraço para você. Obrigado, meu velho. Digo mesmo, um abraço para você, Zé, Coutinho, para todo mundo que vai seguir ligado aqui no News. Ótimo ano para todos nós.